Seja muito bem-vinda a esse primeiro episódio da Carta 2 das Cartas de Cristo. Nessa carta, Jesus continua contando a história de vida dele na Terra, como que foi o retorno dele para Nazaré, a chegada na casa da mãe dele, a recepção que ele teve e também a sua primeira cura em público e como foi a reação das pessoas, como ele escolheu os discípulos e quais foram os verdadeiros ensinamentos que ele quis passar para a gente, enquanto ele fazia essas curas e manifestava os milagres. Cristo diz que ele está tão distante em consciência aqui do nosso mundo, quanto o Sol está distante da Terra. Mas ele diz que se você chamar por ele, com sinceridade, ele vai estar tão perto quanto for necessário para te ajudar. Em consciência, ele está muito distante, porque a consciência de Cristo está muito além da nossa. A vibração de Cristo é uma vibração muito mais elevada que a nossa. Mas em frequência, se nós subirmos a nossa frequência vibracional, nós conseguimos acessar essa energia crística. Por isso que ele está tão perto de nós, se nós o chamarmos, se nós elevarmos a nossa frequência. Mas em termos de consciência, em termos da vibração, ele está muito acima da nossa vibração. E no começo da segunda carta, ele coloca novamente que essa carta talvez não vai ser para todas as pessoas, que algumas ainda não estão prontas para essas cartas. Para algumas vai ser uma ameaça para a religião delas e para a manutenção da vida delas. Mas vai ter algumas que vão receber essas cartas com alegria, que vão entender que existe algo a mais para além do que as religiões do mundo têm dito e têm ensinado. Algumas pessoas vão querer saber da verdade, vão querer saber qual é a realidade da existência. Para a compreensão dessa segunda carta, é importante nós visualizarmos como era a Palestina naquela época em que ele esteve na Terra e perceber como que esses ensinamentos novos que Jesus Cristo trouxe entraram em conflito com os ensinamentos que ali já prevaleciam. E esses conflitos é o ponto central que fez com que os discípulos não registrassem nas Escrituras com total precisão tudo aquilo que Jesus queria ensinar. Porque as crenças eram muito grandes e havia um poder ali dominando, as pessoas já estavam com as suas mentes doutrinadas. Nos evangelhos, em nenhum lugar conseguiram traduzir e deixar ali nas palavras qual era o verdadeiro significado espiritual de reino de Deus ou de reino dos céus. Isso não foi colocado em verdade ali naquelas palavras. E é por isso que Jesus agora, não podendo mais voltar aqui na Terra, baixar esta vibração dele e descer aqui na Terra como humano, é por isso que ele vem através desta mulher chamada Canal para trazer essas verdades. E ele diz que com base no elevado conhecimento espiritual dele, ele veio trazer essa mensagem para o desenvolvimento da próxima era, que é a era agora que nós estamos começando a entrar nela, que é a era do ser, abrindo esse parênteses para dizer que até então nós estávamos vivendo na era do ter e agora nós estamos entrando numa era onde o nosso ser vai ser colocado como prioridade. Ele diz que tanto ele como um grande mestre, assim também como outros grandes mestres que vieram à Terra, são de fundamental importância para desenvolver a humanidade, que está tão aprisionada em palavras e em mentiras, para trazer essa verdade da realidade da nossa existência. Se não fosse por esses grandes mestres, nós aqui na Terra estaríamos permanentemente numa verdadeira ignorância. Nunca saberíamos da verdade. O Novo Testamento, da maneira como ele foi escrito e com toda a interpretação errada que é feita nos dias de hoje,
é um impedimento para a evolução espiritual. Por isso, ele vai explicar aqui nas cartas algumas situações, algumas vivências, algumas das curas e dos milagres que ele fez. Não que esses fatos sejam importantes. Ele diz que esses fatos, essas curas, não são a coisa mais importante. Mas ele vai trazer alguma explicação de como realmente essas coisas aconteceram, para que nós possamos entender o verdadeiro significado espiritual daquilo que foi vivenciado ali naquele momento. E todos esses milagres, todas essas curas que ele realizou, estão disponíveis para nós realizarmos também. Aquelas pessoas daquela região que recebiam esses ensinamentos de Jesus, elas eram pessoas como nós nos dias de hoje, embora nos dias de hoje haja muita tecnologia, as pessoas estão muito sofisticadas, com seus modernos conhecimentos, com costumes muito contemporâneos, mas ainda na sua essência as pessoas são as mesmas. As pessoas continuam sendo motivadas pelos seus impulsos gêmeos. Na primeira carta, Jesus trouxe este termo, impulsos gêmeos, e disse que seria dito sobre isso mais adiante. E aqui agora a gente relata qual é esse impulso gêmeo, sendo que ainda ao longo de outras cartas vai ser falado mais sobre isso com mais detalhes. Esses impulsos gêmeos, dos quais as pessoas são movidas aqui na Terra, são os impulsos de ligação e rejeição, ou de desejo e repulsa. Então, o tempo todo nós estamos querendo nos ligar a algo, desejando algo, que é o primeiro impulso, e o segundo impulso, que é o da rejeição, de repulsar. Toda a nossa vida é movida por esses impulsos. Impulsos gêmeos, de desejar ou de repulsar algo. E as pessoas naquela época já eram pessoas que amavam, que odiavam, que criticavam, que condenavam, que tinham ambições também, assim como hoje, fracassavam, tinham sucesso, do mesmo jeito que somos ainda hoje, nesse domínio do ego, motivados pelos impulsos gêmeos. E quando Jesus saiu do deserto e colocou o pé na estrada para ir embora em direção à aldeia de Nazaré, os pensamentos dele ainda oscilavam entre acreditar em tudo aquilo que ele havia vivenciado e aprendido e entre entrar em contato com aquela realidade dura. E ele oscilava entre se agarrar naqueles novos ensinamentos ou vivenciar as dores de uma consciência humana. Durante o trecho em que ele caminhava, algumas pessoas olhavam ele com desdenho, com aversão, porque ele estava maltrapilho, sujo, muito magro. Algumas pessoas abençoavam ele, algumas davam comida, davam abrigo, mas o importante é que ao longo de todo esse trajeto, o Pai Vida, de fato, supriu todas as necessidades dele. Quando ele chegou realmente na aldeia de Nazaré, o povo caçoou dele, apontando, dizendo que ele estava bêbado, até que ele chegou na porta da casa da mãe dele. Quando ele chamou a porta, a irmã dele é quem veio e bateu imediatamente a porta na cara dele e ele ouviu ela dizendo para a mãe que um mendigo velho estava batendo a porta. Quando a mãe veio, a mãe logo percebeu que era ele, colocou ele para dentro, cuidou dele. Eles ficaram ambos em silêncio, ela apenas cuidando dele. Lavou, colocou túnicas novas, deu comida e o colocou para dormir. Até então, ele não contou para a mãe dele, até esse momento, tudo que ele havia aprendido, tudo que ele havia vivenciado. Ela ainda estava sem saber o que na verdade tinha acontecido nesse tempo. Na manhã seguinte, quando ele acordou, ele estava muito disposto e estava bem ansioso para contar para a mãe dele e dizer que de fato ele era um Messias, mas que ele não era aquele tipo de Messias que o povo judeu imaginava. Queria contar para a mãe dele que ele iria ajudar as pessoas a ter toda a abundância, satisfação das suas necessidades,
saúde, felicidade, porque ele tinha descoberto exatamente como o mundo havia sido criado. E ele tinha todo o conhecimento que seria utilizado para construir essa nova mentalidade e construir essa nova vida. Ele queria também contar para a mãe dele que ele tinha aprendido que todos os judeus ortodoxos estavam completamente errados a respeito das crenças num Deus que pune e que é vingativo. E então, ele teve a oportunidade de contar para a mãe dele tudo isso que ele vivenciou e aprendeu no deserto. Mas qual será que foi a reação da mãe de Jesus? Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Já aproveita para se inscrever aqui no canal e não perder nenhum vídeo desta série. Curte esse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com alguém. Gratidão por ter assistido. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!